Nação flamenguista, o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro 1-0, né? Mas mesmo assim, o torcedor flamenguista não está tão preocupado, até porque o time mostrou um bom desempenho, né? Jogou bem na medida do possível, principalmente no segundo tempo, quando entrou os reforços, né? E a mídia já começa a discutir, né? Que jogador, né, pessoal? Que jogador esse Samuel Lino, né? O cara entrou mesmo fora de ritmo de jogo, mesmo não ter o entrosamento que não tem com os demais jogadores, mesmo de não ter aquela adaptação do futebol brasileiro, até porque ele nunca jogou no futebol brasileiro, mas o cara, a partir do momento que ele entrou em campo, ele simplesmente destruiu o Atlético, né? Pelo seu setor, partindo para cima, driblando, dando assistência, chutando no gol, fazendo gol, né? Infelizmente, estava impedido, né? Mas também teve a estreia de Emerson Royal, que foi bem também, né? Teve a estreia também de Saul, que foi bem, colocou Samuel Lino uma hora lá na cara do gol. Então, pessoal, acho que sem sombra de dúvida o Flamengo está no caminho certo, né? Principalmente nas contratações. As contratações são contratações que você vê futuro, né? Vê algo que possa trazer vantagem para o Flamengo nessa temporada, né? Sem sombra de dúvida. A mídia discute, né, como foi o desempenho de Samuel Lino e também Felipe Luiz fazendo vários elogios a Felipe Luiz, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo vai para o canal ESPN Brasil e também Flamengo TV, link na descrição. Vamos ver o que foi que eles acharam aí. De chegar. E ontem, depois do jogo do Maracanã, da vitória do Atlético Mineiro, o Felipe Luiz falou sobre os reforços. 3 estrearam, se eu não estou errado. Exato. É isso? Samuel Lino, o Emerson Royal e o Saul. Os 3 estrearam, o Felipe Luiz falou. Vamos lá. Eles já tiveram conteúdo, já tiveram os vídeos necessários para entender como a gente joga. É da mesma forma que eles jogavam nos clubes deles. Então não tem nenhuma novidade para eles e eu vi eles treinarem. A gente recebeu também os dados físicos deles e achamos que não teria risco colocá-los nesse jogo. Então, para mim, não existe ninguém com a camisa de titular, não existe ninguém com a vaga no time sem demonstrar no campo e sem trabalho, né? Mas a gente sabe da qualidade do Samuel, da hierarquia que ele tem, do diferencial que ele é quando ele pega a bola, e é justamente o jogador que precisávamos para essa posição, um jogador desequilibrante e determinante na área do adversário. Então, depois eu sempre falo, o campo fala e vai jogar o melhor. Sabemos da hierarquia que ele tem, é o jogador que precisávamos, só faltou ele falar, já é titular. Mas, ao mesmo tempo, lá no começo, ele falou, não tem ninguém titular. Então... Porque a pergunta, se eu não me engano, ela cita exatamente os jogadores pelo lado que o Flamengo tem à disposição, né? Que devem concorrer tem que na ser visão. assim, né, Bolinha, e ele ainda acrescenta, Michael. Isso, Michael. Mas também acho que Samuel Lino é titular. Os 3 que estrearam ontem, o Emerson Royal entrou aos 27 do segundo tempo. Teve uma finalização na trave, que foi uma bola que ele está bem pertinho, quase dentro do gol, né? 3 cruzamentos tentados e um certo e uma posse recuperada. O Saul, uma finalização bloqueada, uma chance criada e 12 passes tentados, 9 certos. Samuel Lino entrou aos 13 do segundo tempo e teve 4 finalizações, foi o líder no jogo, uma quase foi gol, ele provocou uma bela defesa ali do goleirão do Atlético Mineiro, Everson. 9 ações na área rival, 6 duelos vencidos e um de forma espetacular para cima do Lianco, que foi essa que ele finalizou, né, Breler? Deixou o Lianco na saudade, né? Ele corta para um lado, finge que vai bater e o Lianco dá o bote, ele corta para dentro de novo. Foi o maior destaque dos 3, né, na estreia. Foi o maior destaque. Disparado, né? O Saul entrou ali e até tentou distribuir o jogo, né? Uma das características dele também. Encontrou bons passes no lado esquerdo, até conectando com o Samuel Lino e o Wallace Ian, que também entrou no segundo tempo, mas um pouco mais discreto. O Emerson Royal teve oportunidade também, né? Essa bola na trave, mas é um Flamengo, né, que olha para o banco e pode se dar o luxo de ter jogadores com esse peso. E acredito que desses aí, talvez o que tenha mais dificuldade de encontrar a titularidade de imediato seja o Emerson
Royal, não por característica dele, né? Aí a gente vê a bola na trave que ele consegue ali se antecipar no segundo pau, mas pela forma como o Flamengo e o Filipe Luís valorizam o Varela, né? Tudo que o Varela fez nesse período, um reserva que entrava em qualquer posição e dava conta do recado, seja na lateral direita, na esquerda, como volante. Então, por essa hierarquia, eu vejo que o Emerson Royal vai ter de suar um pouco mais para conquistar a posição. No caso do Samuel Lino, primeiro, foi uma resposta para quem ficou espantado com a contratação. Nossa, 22 milhões de euros nesse jogador. Quem é esse cara? O Samuel Lino chegou e disse: prazer, Samuel Lino. Joguei por tanto tempo na Europa, não era à toa. Em muitas temporadas, titular do Atlético de Madrid, um dos principais times da Espanha. Então, é um jogador que tem muita qualidade. Você pode falar, nossa, é um jogador de seleção brasileira? Podemos discutir, porque o Brasil tem muitos bons atacantes e atacantes também de referência na Europa. Vindo para o Flamengo, mas fica mais fácil. Um atacante top para a realidade do futebol brasileiro. Isso eu não tenho dúvida. E aí, de fato, é questão de tempo para que seja titular. O Flamengo tem o Bruno Henrique por ali. Mas o que você achou da fala do Filipe Luís sobre ele? Não, é isso. É o jogador que precisávamos. Não, mas, lógico, o Flamengo não investiu essa bala no jogador para ser uma composição de elenco. Samuel Lino chega para ser titular. Chega para ser titular. Claro. Na pior das hipóteses. Tá baixo ali, né? E na pior das hipóteses para ele, Mari, vai ser ali para aumentar a concorrência do elenco, colocar pressão nos caras. O Bruno Henrique tem muito mais tamanho no Flamengo. É um ídolo incomparável, mas já é um jogador com mais de 30 anos. E você viu o Filipe Luís enumerando, né, elencando as qualidades do Samuel Lino. Ele é um cara que tem capacidade, tem velocidade, tem drible, tem 1 contra 1, capacidade de fazer as diagonais. É tudo que o Bruno Henrique fazia no auge dele, 19, 2020, e hoje não é que não faça mais, mas tem mais dificuldade de manter essa constância. Teve ali o problema da denúncia também por manipulação de apostas, que naturalmente abala o jogador. Tem jogado mais em outra posição, né? E depois do Mundial, e jogando mais pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique melhorou, mas agora teve uma queda novamente. E é isso, com esse elenco, o Flamengo não pode admitir que ninguém seja titular estando abaixo. Todo mundo que é titular precisa estar jogando o fino, o máximo, porque tem jogador na reserva pronto para entrar. E no caso do Samuel Lino, é isso. Bruno Henrique vai tirar Bruno Henrique de zona de conforto. Cebolinha, se quiser mais minutos, vai ter de suar sangue. A mesma coisa com o Michael. E na comparação com esses caras... Será que eles vão ficar com todos esses? Possivelmente o Flamengo pode enxergar ali alguma oportunidade de mercado para se desfazer, mas com o elenco atual, é isso, não tem motivo para jogador se acomodar. E ainda mais com um jogador do quilate do Samuel Lino. E só para pontuar, porque ele poupa o Bruno Henrique e aí, mais uma vez, ele traz o Luiz Araújo para a esquerda. Ele tem jogadores à disposição, né, para atuar ali na esquerda. A do Luiz Araújo, hoje ele entrega muito mais pela direita. Mas não, ele desloca um jogador para aquele setor, justamente porque Cebolinha e Michael não estão entregando. Então, é questão de tempo, um tempo muito curto para o Samuel Lino ser titular. É só questão de física, né? O resto... Ontem, no Linha, eu estava fazendo a lista, né? Porque o Calçado até falou assim, ele entra na fila, ele entra em primeiro. O Flamengo tem para jogar ali aberto pela esquerda, posição ofensiva pela esquerda, vamos colocar. Lino, chegou agora. O Alacian, pode jogar por ali. Bruno Henrique, Cebolinha, Michael. O Plata pode jogar por ali, 6. O Luiz Araújo jogou ontem por ali, 7. Pode, numa necessidade, você improvisar ali o Vinha ou o Ayrton. Pessoal, mas vamos ser bem realistas com a chegada de Samuel Lino, ele vai ser titular absoluto nesse time. Primeiro que os caras, Michael, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, estão bem abaixo, né? Vamos ser bem realistas, né? Os caras estão abaixo, né? Então, o cara chega, faz uma estreia que ele fez aí, né? Fazendo gol, ok, foi anulado, mas sendo importante, sendo decisivo e uma marcação ali muito forte em cima dele. Isso aí não foi páreo para ele, né? Jogou muito bem, merecia ter feito gol na sua estreia, né? Infelizmente não fez, mas chega para ser titular, pessoal, não tem nenhuma sombra de dúvida. O Lucas, 9.
Por isso que eu falei, vai ficar com tudo isso? É muita opção para aquela área do campo. Imagina ali, né? Quem virar terceiro, quarto reserva, o cara fica feliz? Acomodado? Tem jogador que fica, tem jogador que fala, prefiro ir para outro lugar onde eu vou jogar. Não sei. Mas o Flamengo é aquele time que começa a temporada pelo elenco que tem cobrança da torcida, e até o Felipe Luiz diz isso. A gente briga por todos os títulos, a gente quer todas as competições. E para isso precisa ter um elenco com profundidade, muitas opções, vai ter baixa durante a temporada, vai perder jogador por lesão. Então, na esquerda, por exemplo, em alguns momentos teve de improvisar o Varela, e hoje já tem, com a volta do Vinha e a volta do Ayrton Lucas, que estava lesionado também, pelo menos 3 opções da posição, sem precisar improvisar. O Alexandre ficou no banco ontem, né? Também. Tem Alexandre. Então, é um elenco que eu vejo que pode ser ali enxugado numa peça... O próprio Saúl pode fazer o lado esquerdo também. Mas numa peça ou outra você pode enxugar, mas não precisa também, vai se desfazer de 3, 4 porque chegou o Samuel Lino. Pelo contrário, precisa ter um elenco forte se o Flamengo quiser ter essas 3 frentes de ataque pensando em título. O que você achou das estreias, Eugênio? Gostei muito do Samuel Lino. O meu caderninho não está aqui, estava até dando uma olhada aqui para ver se achava o número, mas se não me engano, eu anotei no caderninho. 32 minutos em campo do Samuel Lino, ele teve 9 ações com bola na área rival. Isso significa que ele foi ao lado do Lúcio Rodrigues, que jogou 73 minutos no jogo do Bahia, líder em ações com bola na rodada da Copa do Brasil. Nessa rodada de meio de semana, ele tendo jogado 32 minutos, foi o jogador ao lado do Lúcio que mais entrou na área com a bola dominada, que mais tocou na bola dentro da área. Isso mostra o perigo que ele gera para os adversários. E aquela jogada que ficou muito, assim, destacada, né? Quando ele balança para cima do Lienco. Já vimos essa jogada algumas vezes agora aí. Quase faz o gol. Na ginga de corpo, ele balança para cima do Lienco, abre um espaço dentro da área. Então esse é um jogador com capacidade de recomposição que o Felipe gosta muito, né? E é importante, a gente já destacou aqui dos jogadores ofensivos, o quanto que eles têm que trabalhar sem a bola. Ele faz isso muito bem, jogou como ala muito tempo no Atlético, mas tem velocidade para o arranque num contra-ataque eventual e no espaço curto também, como ele mostrou ontem. Então é indiscutível que ele, entrando em forma, tendo condições de jogar 90 minutos, vai ser o titular. Enquanto isso, ele vai entrando. Entrou ontem, jogou 32. Imagino que no próximo jogo ele vai de novo jogar, 45. E aos poucos ele vai ganhando condicionamento para chegar o momento de ser o titular absoluto, o que vai acontecer, quer dizer, o que deve acontecer, caso salvo alguma exceção, algum problema no meio do caminho. Tem Ceará e Flamengo, domingo. Domingo no Castelão, Ceará e Flamengo. O jogo no Castelão é diferente, né? Um gramado pesado, muito calor e tal. São situações muito específicas dos jogos no Castelão contra Ceará e Fortaleza. E esse jogo no Castelão e depois o jogo de volta contra o Galo, jogando em BH. Temos mensagens, vamos dar uma olhada nas mensagens, começando com o Robson. Mas a boa foi a estreia de Samuel Lino, Saúl, Royal, você tá louco, outro nível. E lá em Minas Gerais é tudo nosso, vocês sabem. O Royal ia fazendo um gol, a bola bate até na trave, um cruzamento que vem da esquerda. E Mari, você prestou atenção quem estava marcando o Emerson Royal no lance do gol que ele quase faz? Não. Ele, Coelho. Dentro da pequena área, marcando o Emerson Royal. Pois é, nação, a mídia encantada com a atuação de Samuel Lino, né? Samuel Lino que jogou muito bem, pessoal, muito bem mesmo, né? Uma excelente estreia, né? Se a gente pode dizer assim. E sem sombra de dúvida, deixa o torcedor flamenguista animado, né? Se tinha muita gente perguntando como é que pode o Flamengo fazer tantas contratações e contratações caras, né? Tá aí, pessoal, é outro nível, né? Outro nível. O cara chega, veste a camisa, não sente pressão, vamos ser bem realistas. E outra coisa, o cara, vale ressaltar aqui para muitos que talvez não saibam, né?
o cara não tá no mesmo ritmo dos demais, né? Ainda tá um pouquinho abaixo, né? Ainda tá um pouquinho abaixo. Mas a tendência, pessoal, quando ele, como é que a gente pode dizer? Quando ele voltar à sua forma, né? É de destruir, né? É de fazer aí a diferença, né? Sei que muitos vão dizer, não é jogador e foi só um jogo, não vai jogar outro melhor. Pessoal, o cara mostrou aí que entende, né? O cara mostrou aí que é do ramo, né? Podemos dizer assim, né? É do ramo, né? E sem sombra de dúvida, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, não. Vai ser titular absoluto, até porque os demais, né? Os jogadores do Flamengo que joga naquele setor, vamos ser bem realistas, pessoal. Tão mal, né? Tão mal. Everton Cebolinha sequer aparece, né? Michael, o Flamengo, fosse o Flamengo, tentava negociar ele com outro clube, né? Falou-se aí que o Flamengo teria até proposta, mas não se concretizou, né? Então, eu acho que o Flamengo deveria até fazer, sei lá, tentar negociar. Mas, pessoal, sem sombra de dúvida, vamos ser bem realistas, né? Vamos ser bem realistas. A gente sabe que o patamar desses caras que vêm da Europa é diferente. É diferente, pessoal. Você quer comparar Saúl, Samuel Lino, Emerson Royal, Carrascal, né, que inclusive estava no Maracanã, com esses jogadores aqui do futebol brasileiro, eu acho que isso aí não tem nem comparação. Vamos ser bem realistas, pessoal. Não tem comparação. É outro nível, né? E tomara, né? Tomara que o Flamengo, o torcedor tá triste, claro, faz parte, né? O torcedor esperava uma bela vitória, mas Felipe Luiz mexeu muito na equipe, né? Foi com alguns jogadores que podemos dizer jogadores que são reservas, né? Não são, estão sempre entrando, mas não são titular absoluto. Mesmo assim, o Flamengo fez um bom jogo no primeiro tempo. Mesmo assim, o Flamengo fez um bom jogo no segundo tempo. Eu acho que o único pecado foi a alta confiança do Flamengo, principalmente de Léo Pereira ali, né? A bola era para ter dado no lateral, que estava sozinho, ele foi voltar a bola para Léo Ortiz, ali, Léo Ortiz saindo da grande área, ele tocou a bola para Léo Ortiz. Deu o gol, o Ross quase defendia a bola. Mas sobre esses jogadores aí, eu não tenho nenhuma dúvida. Principalmente, eu digo aqui de certeza. Para mim, ali, 2 jogadores vai ser importante desse time do Flamengo, viu? Principalmente Samuel Lino vai ser titular absoluto. E com o decorrer da temporada aí que Saúl começar a entrar no ritmo, para mim Saúl também vai ser importantíssimo, pessoal. É um jogador que tem visão, é um jogador que se movimenta, é um jogador que é diferenciado também, né? Carrascal, eu sei que muitos vão dizer, e Carrascal? Só o Carrascal só tem um problema, né? Que ele joga justamente na posição de Arrascaeta. Podemos dizer que vai ser um reserva de luxo. E se Arrascaeta não tiver rendendo, não tiver produzindo, vai para o jogo. É um grande jogador, Carrascal. Vocês vão se surpreender quando vocês virem ele jogando, né? Ele é o estilo de jogo de Samuel Lino, só que ele joga pelo meio e tem o bom passe, né? É driblador, parte para cima. E para mim, Arrascaeta tem uma desvantagem contra ele. Ok, Arrascaeta pode ser mais genial, com a bola no pé, mais explosão, na marcação, na energia com lá 100% ligado no 220. Carrascal é bem mais jogador do que Arrascaeta, né? Claro, é como eu disse aqui, né? Arrascaeta tem aquela genialidade de, com a bola no pé, ele surpreender, né? Com a bola no pé, pessoal, ele é um gênio, né? Temos que ser realistas, né? Com a bola no pé, ele é um gênio. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo tá nessa expectativa aí, né, pessoal? Nessa expectativa aí. Vamos se recuperar lá em Minas, né? Eu acho que não tem nada perdido, pessoal. Não tem nada perdido. Claro, a gente sabe que foi um jogo difícil, foi um jogo complicado, foi. Mas a gente também está acostumado a vencer. Lá em Minas, né? Não é de hoje, a gente está acostumado a vencer, né, pessoal? Então, sem sombra de dúvida, eu acho aí que, quem sabe, o Flamengo não possa ir lá fazer um grande jogo.
Vai fazer aquele jogo que a gente tanto espera, né? Que tem aquela expectativa. E trazer uma boa vitória. Por que não? Eu acredito na classificação, né? Vejo muito torcedor aí preocupado, não tá muito confiante, mas eu tô confiante, pessoal. Tô confiante e eu tenho quase certeza que o Flamengo vai sair de lá com a vitória. Até porque talvez Felipe Luiz nesse segundo jogo não vai poupar tanto, né? Poupou já nesse jogo de ontem, né? Então, eu acho que nesse jogo de lá ele não vai poupar tanto. E eu acredito aí uma boa vitória. Uma boa vitória, né? Quem sabe é uma boa vitória pra gente conseguir a classificação e jogar um balde de alga fria. Tem muito torcedor aí animado, né? Não, que o Flamengo... Cadê o Flamengo? Calma, pessoal, calma, né? Até porque o objetivo é Brasileirão e Libertadores. Se der a Copa do Brasil, a gente ganha. Mas o objetivo a gente sabe qual é, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Peço aqui pra você se inscrever no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.